Meu nome é Helena, tenho 35 anos, e acabei de ver minha mãe zombar da minha suposta vida de solteira na nossa reunião de família. O que ela não sabia era que eu estava felizmente casada há 3 anos. A aliança de casamento secreta pesava na corrente sob minha blusa, enquanto suas palavras cortavam o ar. Depois de anos de críticas, eu finalmente decidi que este era o momento de revelar minha vida oculta. A foto de família caiu no chão, estilhaçando-se, enquanto a verdade era dita. Antes de contar como minha família inteira descobriu minha vida secreta, deixe um comentário me dizendo de onde você está assistindo. E não se esqueça de se inscrever para mais histórias sobre segredos de família e como se impor. Crescendo, meu relacionamento com minha mãe era como andar sobre cascas de ovos espalhadas por um piso de mármore perfeitamente polido. Diana Almeida era o epítome da perfeição no nosso bairro nobre em São Paulo. Cada fio de seu cabelo loiro estava sempre no lugar, suas roupas passadas com precisão e sua reputação como presidente do clube social da região era impecável. Ela não esperava nada menos que a perfeição de sua única filha. Meu pai, Tomás, era o amortecedor entre nós. Sua natureza gentil equilibrava a rispidez da minha mãe. Ele piscava para mim do outro lado da mesa de jantar quando mamãe começava mais um sermão sobre a postura correta ou a importância de entrar nos clubes certos na escola. Ursinha Helena, ele dizia, apenas seja você mesma. Isso é mais do que suficiente, mas quando fiz 12 anos, meu pai sofreu um infarto fulminante, deixando mamãe e eu sozinhas na nossa casa enorme com expectativas demais. Depois que papai morreu, mamãe apertou ainda mais o controle sobre minha vida. Cada boletim era examinado, cada amigo investigado, cada roupa aprovada ou desaprovada com um olhar crítico. Helena, a USP não aceita alunos com nota 8,5. Ela dizia quando eu trazia para casa algo menos que notas perfeitas. Helena, essa saia faz seus quadris parecerem largos. Ela comentava enquanto eu experimentava roupas para ir à escola. Sempre havia algo a melhorar, algo a consertar, algo que não estava exatamente certo em mim. No ensino médio, eu me tornei uma especialista em antecipar suas críticas. Entrei em todos os clubes certos, mantive uma média alta e namorei garotos de boas famílias que mamãe aprovava. Davi Junqueira, filho do ex-sócio do meu pai, era o favorito dela. Agora, esse é um garoto com futuro, ela dizia, insinuando de forma nada sutil que eu deveria considerá-lo seriamente. O fato de Davi ter a personalidade de uma porta em mãos que passeavam com muita liberdade nunca pareceu entrar na avaliação dela. Os problemas reais começaram quando entrei na faculdade. Mamãe havia traçado todo o meu futuro, uma educação na USP, um diploma em Direito ou Medicina e um casamento com alguém do nosso círculo social até os 25 anos. Eu obedientemente cursei a USP como ela desejava, mas escolhi estudar letras em vez de me preparar para direito. Poesia não vai pagar as contas, Helena, ela disse com aquele suspiro de decepção que eu passei a temer. Quando me formei, a pressão para encontrar o par perfeito havia se tornado insuportável. Mamãe organizava jantares, convenientemente convidando os filhos solteiros de suas amigas. O filho da Margaret acabou de se tornar sócio no escritório de advocacia. Ela sussurrava alto o suficiente para que todos ouvissem. Ou, o Jaime acabou de comprar uma casa de veraneio em Angra dos Reis. Não é maravilhoso? Cada pretendente em potencial era exibido diante de mim como... Quando eu namorava alguém de minha escolha, mamãe encontrava maneiras de sabotar o relacionamento. Ela, acidentalmente, mencionou meu problema de fazer xixi na cama na infância para o Miguel durante a sobremesa. Ela questionou as perspectivas de carreira do Paulo de forma tão agressiva que ele nunca mais ligou. E quando eu trouxe para casa o Tony, um brilhante historiador de arte que conheci na pós-graduação, ela simplesmente o mediu de cima a baixo e disse: "Suponho que algumas mulheres não se importam em ser o arrimo de família", encerrando efetivamente aquele relacionamento antes que tivesse a chance de começar. As comparações com outras filhas eram constantes e cortantes. "Você sabia que a Stephanie está noiva de um cirurgião?" Ou "A Melissa acabou de ser promovida a vice-presidente na empresa dela e ainda tem tempo para ser voluntária no hospital." A mensagem implícita era sempre clara. Outras filhas estavam tendo sucesso onde eu estava fracassando. Aos 25 anos, eu me sentia sufocada.
A pressão constante, a desaprovação, a sensação de que eu nunca conseguiria corresponder aos seus padrões haviam me esgotado. Então, quando uma oportunidade de emprego surgiu em Florianópolis, a quase 800 quilômetros da nossa casa em São Paulo, agarrei a chance. Mamãe ficou furiosa. Fugir não vai te arranjar um marido, Helena, ela disse enquanto eu arrumava minhas coisas. Você vai acabar sozinha se continuar tomando essas decisões imprudentes. Eu me mudei mesmo assim, dizendo a mim mesma que era apenas por 1 ou 2 anos, apenas para ganhar alguma independência e perspectiva. A verdade era que, apesar de tudo, eu ainda ansiava por sua aprovação. Cada conquista, cada pequeno sucesso na minha nova vida, eu media contra a pergunta: isso finalmente será o suficiente para deixar a mamãe orgulhosa? Mas à medida que a distância entre nós crescia, tanto física quanto emocionalmente, comecei a respirar mais livremente, a descobrir quem eu era além dos limites de suas expectativas. O que eu não sabia na época era que quase 800 quilômetros não seriam suficientes para escapar da sombra de sua desaprovação. Nem percebi que minha busca por independência me levaria ao amor que mudaria tudo. Eu conheci o André Bastos exatamente 6 meses depois de me mudar para Florianópolis. Era meu primeiro dia na Tecnologia Horizonte, uma empresa de software de médio porte onde fui contratada como diretora de comunicação. Eu estava perdida no labirinto de corredores idênticos, já 10 minutos atrasada para minha primeira reunião, quando literalmente esbarrei nele, derramando meu café por toda a sua camisa azul amassada. Me desculpe, eu disse, mortificada, enquanto a mancha escura se espalhava pelo peito dele. Ele olhou para essa bagunça, depois de volta para mim, com o sorriso mais genuíno que eu já tinha visto. Bem, esta camisa já estava pronta para se aposentar de qualquer maneira, ele disse, estendendo a mão. André Bastos, engenheiro de software líder e havia algo imediatamente desarmante nele. Ele era alto, com cabelos escuros e rebeldes que pareciam que ele havia esquecido de pentear, óculos que insistiam em escorregar pelo nariz e uma postura relaxada que contrastava fortemente com as personalidades tensas com as quais eu cresci. André me levou até minha reunião e depois se ofereceu para me fazer um tour adequado pelo escritório. Esse tour, de alguma forma, se estendeu para o almoço, onde descobri que ele cresceu numa cidade pequena no interior do Paraná, filho de uma professora de ensino médio e uma enfermeira. Ele pagou a faculdade com bolsas e bicos, e agora, aos 32 anos, ele era respeitado em sua área, mas completamente desinteressado em subir na hierarquia corporativa. Eu só quero construir coisas que ajudem as pessoas. Ele disse simplesmente. Títulos e salas de canto nunca me interessaram muito. Eu já podia ouvir a avaliação da minha mãe. Sem ambição, sem conexões familiares, provavelmente sem uma conta poupança. Mas algo em sua autenticidade me atraiu. Nós nos tornamos amigos, primeiro almoçando juntos no refeitório do escritório, trocando e-mails sobre projetos de trabalho, ocasionalmente nos encontrando com outros colegas para um happy hour depois do expediente. Foi durante um desses happy hours, 3 meses depois de nos conhecermos, que André e eu nos vimos como os 2 últimos na mesa. Nossa conversa passou do trabalho para livros, música e sonhos de infância. Eu lhe contei sobre minha paixão secreta por fotografia, algo que abandonei porque mamãe achava que era um hobby, não uma carreira. Ele ouviu com interesse genuíno, depois insistiu que saíssemos imediatamente para me comprar uma câmera. A vida é curta demais para não fazer o que você ama, mesmo que seja apenas nos fins de semana, disse ele quando saímos da loja de eletrônicos, eu agarrando uma caixa com minha primeira câmera profissional. Naquela noite, enquanto ele me acompanhava até minha porta, André me beijou pela primeira vez. Foi gentil e hesitante, me dando todas as oportunidades para me afastar. Em vez disso, eu me inclinei, sentindo algo se encaixar no lugar que eu não sabia que estava faltando. Nosso relacionamento floresceu nos 6 meses seguintes. Fazíamos trilhas pelas matas exuberantes que cercam Florianópolis, explorávamos pequenas livrarias escondidas em cantos esquecidos da cidade e passávamos domingos chuvosos cozinhando refeições elaboradas em seu pequeno, mas aconchegante, apartamento. André incentivou minha fotografia, emoldurando minhas fotos e pendurando-as em suas paredes, mostrando-as com orgulho aos amigos que o visitavam. Pela primeira vez na minha vida, eu me senti vista por quem eu era, não por quem alguém queria que eu fosse.
André nunca tentou me mudar ou me moldar em alguma versão idealizada de mim mesma. Ele amava minhas peculiaridades, ouvia meus sonhos e me fazia sentir que eu era suficiente, exatamente como eu era. Claro, eu sabia que a fase da lua de mel não duraria para sempre. O verdadeiro teste viria quando André conhecesse minha mãe. Adiei o máximo possível, dando desculpas sobre agendas lotadas e timing ruim, mas quando mamãe anunciou que estaria em Florianópolis para um congresso, não havia mais como evitar. Passei dias preparando André para o que estava por vir. Ela pode ser crítica, avisei. Ela tem ideias muito específicas sobre o tipo de pessoa com quem eu deveria estar. André apertou minha mão. Helena, eu te amo. Sua mãe pode não me aprovar de cara, mas eu não vou a lugar nenhum. Nós vamos resolver isso juntos. O jantar foi o desastre que eu esperava. Mamãe chegou ao restaurante 15 minutos adiantada, impecavelmente vestida com um terninho de grife, que fazia minha roupa cuidadosamente escolhida parecer gasta em comparação. Seus olhos se estreitaram levemente quando André se levantou para cumprimentá-la. Observando sua camisa social. Claramente, o André tem enchido sua cabeça com esse papo boêmio. Ela respondeu friamente. Seu pai poderia ter sido muito mais se tivesse me ouvido. Não vou ficar parada vendo você cometer os mesmos erros. A tensão atingiu o auge durante a reunião anual da família, na casa de praia da minha tia Patrícia. Mamãe insistiu que eu fosse sozinha, alegando que era só para a família. Mas eu sabia que era porque ela não queria apresentar André à família estendida. Contra meu bom senso, concordei, não querendo causar uma cena. Eu deveria saber que ela tinha segundas intenções. Ela havia convidado Bruno Vasconcelos, o filho recém-divorciado de sua amiga de faculdade, que aparentemente estava procurando uma boa moça para se estabelecer. Bruno era bonito de uma forma genérica, com cabelo perfeitamente arrumado e um bronzeado de clube. Ele também era arrogante, condescendente e não conseguia parar de falar sobre seu Porsche. Durante o jantar, mamãe bateu com o talher no copo para chamar a atenção de todos. Tenho um pequeno anúncio, disse ela, sorrindo amplamente. O Bruno acaba de se tornar sócio na Vasconcelos e Associados, e ele generosamente se ofereceu para dar alguns conselhos de carreira para a Helena. Não é maravilhoso? Antes que eu pudesse responder, ela acrescentou. Quem sabe, talvez ele possa convencê-la a voltar para São Paulo, onde ela pertence. A mesa inteira se virou para me olhar, sorrisos expectantes em seus rostos. Eu me senti presa, encurralada como um animal. Na verdade, eu disse, tentando manter minha voz firme, estou muito feliz com meu trabalho em Florianópolis e estou em um relacionamento sério. O sorriso da minha mãe congelou. A Helena está sendo modesta. Esse trabalhinho de marketing é apenas um trampolim, não é, querida? E quanto a esse rapaz que ela está vendo, bem, romances de verão são tão bons, mas o inverno está chegando. A mesa explodiu em risadas. Mais tarde, enquanto Bruno me encurralava na varanda com propostas mal disfarçadas de oportunidades de carreira, mandei uma mensagem para o André. Não aguento mais isso. Pode vir me buscar? 3 horas depois, o modesto Honda do André entrou na entrada circular da mansão à beira-mar da minha tia. A expressão no rosto da minha mãe, quando o apresentei a todos e anunciei que estávamos indo embora juntos, era uma mistura de choque, raiva e constrangimento. Você está fazendo uma cena, Helena? Ela sibilou enquanto eu juntava minhas coisas. Não, mãe. Você tem feito uma cena desde o dia em que te apresentei ao André. Respondi, alto o suficiente para os parentes próximos ouvirem. A viagem de volta para Florianópolis foi tensa. Pela primeira vez desde que estávamos juntos, André não tentou amenizar as coisas ou procurar o lado positivo. Eu não posso continuar fazendo isso, Helena, disse ele finalmente, os nós dos dedos brancos no volante. Eu te amo, mas sua mãe nunca vai me aceitar. E eu não posso passar o resto de nossas vidas sendo tratado como se não fosse bom o suficiente. Você está terminando comigo? Perguntei, meu coração batendo forte. Ele suspirou profundamente. Não, estou pedindo para você fazer uma escolha. Ou encontramos uma maneira de estabelecer limites com sua mãe, ou este relacionamento não vai sobreviver. As semanas seguintes foram algumas das mais difíceis da minha vida. Tentei explicar para a mamãe que seu comportamento estava prejudicando meu relacionamento, mas ela descartou minhas preocupações. Se o seu relacionamento não consegue suportar a preocupação natural de uma mãe, então não é forte o suficiente para começar,
disse ela. Enquanto isso, as tensões com André continuavam a crescer. Começamos a discutir por coisas pequenas, a pressão da minha família lançando uma sombra sobre nosso relacionamento antes tão fácil. Eu acordava no meio da noite, chorando silenciosamente, enquanto André dormia ao meu lado, dividida entre as duas pessoas que eu mais amava no mundo. O ponto de ruptura veio quando mamãe apareceu sem avisar no meu apartamento em uma manhã de domingo. André e eu estávamos desfrutando de um café da manhã preguiçoso quando a campainha tocou. Lá estava a mamãe, mala de grife na mão, anunciando que tinha decidido passar um tempo de qualidade comigo. Na semana seguinte, ela dominou todas as conversas, criticou tudo, desde a decoração do meu apartamento até meu desempenho no trabalho, e tornou impossível para André e eu termos qualquer tempo a sós. Quando André sugeriu que todos fôssemos jantar para esclarecer as coisas, mamãe recusou, alegando dor de cabeça, apenas para ligar 1 hora depois me pedindo para voltar para casa porque estava se sentindo sozinha. Depois que mamãe finalmente foi embora, André e eu tivemos a maior briga do nosso relacionamento. Ela nunca vai parar, Helena, disse ele, andando de um lado para o outro na nossa pequena sala de estar. Ela vai continuar interferindo até conseguir o que quer, que é a nossa separação. O que eu deveria fazer? Chorei. Ela é minha mãe, e eu quero ser seu marido. Ele gritou de volta, parando abruptamente, parecendo tão surpreso com as palavras quanto eu. No silêncio atordoado que se seguiu, ambos percebemos que havíamos chegado a uma encruzilhada. Algo tinha que mudar, ou nós nos perderíamos. Nenhum de nós sabia então o quão dramática essa mudança seria, ou como ela alteraria o curso de nossas vidas para sempre. 2 meses depois da nossa briga, André e eu fizemos uma viagem de fim de semana para Ilhabela. A tensão com minha mãe havia criado um desgaste entre nós, do qual ambos estávamos ansiosos para escapar, mesmo que por alguns dias. Ficamos em uma pequena pousada com vista para o mar, passamos os dias fazendo trilhas por matas de pinheiros imponentes e as noites assistindo ao pôr do sol pintar o céu em tons. Na nossa segunda noite, André sugeriu um passeio pela praia depois do jantar. A lua estava cheia, lançando um caminho prateado sobre a água escura. Caminhamos de mãos dadas. O único som era o suave bater das ondas na areia e o choro distante das gaivotas. Você se lembra da primeira vez que fomos à praia? André perguntou, parando para pegar uma pedra lisa e jogá-la na água. Eu sorri com a lembrança. Você tentou me impressionar com suas habilidades de surf e acabou com o nariz sangrando. Ele riu. Não foi meu melhor momento, mas você cuidou de mim. E foi aí que eu soube. Soube o quê? Que você era a pessoa de quem eu queria cuidar e por quem queria ser cuidado pelo resto da minha vida. Antes que Eneu pudesse responder, André estava de joelhos, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso. Dentro havia um anel com um diamante modesto cercado por pequenas safiras que combinavam com a cor do mar atrás dele. Helena Almeida, eu te amo desde o momento em que você derramou café em toda a minha camisa favorita. Eu amo seu coração gentil, sua força silenciosa, sua determinação em ver o bem nas pessoas, mesmo quando elas dificultam as coisas. Ele respirou fundo. Eu sei que as coisas têm sido difíceis com sua família, mas prometo ficar ao seu lado, aconteça o que acontecer. Você quer se casar comigo? Lágrimas encheram meus olhos enquanto eu assentia, incapaz de falar. Quando ele colocou o anel no meu dedo, pareceu certo de uma forma que poucas coisas na minha vida já pareceram. Passamos o resto da noite fazendo planos, sonhando com nosso futuro juntos, evitando deliberadamente o elefante na sala, como minha mãe reagiria. A realidade voltou com tudo no momento em que retornamos a Florianópolis. O peso do que estava por vir pousou em meus ombros como um fardo físico. Eu sabia que tinha que contar à minha mãe sobre o noivado e sabia que não seria bem recebido. Depois de 3 dias adiando, finalmente liguei para ela em uma noite de quarta-feira. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o telefone. Helena, querida, que surpresa boa! Ela atendeu. Sua voz quente pela primeira vez em muito tempo. Eu estava justamente pensando em você. A filha da Patrícia acabou de ficar noiva do rapaz mais maravilhoso do Itaim Bibi. A família dele é dona daquela editora, sabe qual é? Respirei fundo. Mãe, eu também tenho uma notícia. O André me pediu em casamento e eu disse sim. O silêncio que se seguiu foi tão completo que pensei que a ligação tinha caído. Então veio sua voz, fria e controlada.
Entendo. E quando isso aconteceu? No fim de semana passado. Fomos para Ilhabela. E vocês já marcaram a data? Ela interrompeu. Ainda não. Estávamos. Ainda há tempo para reconsiderar, ela cortou novamente. Querida, noivados terminam o tempo todo. Ninguém pensaria mal de você. Apertei o telefone com mais força. Mãe, eu não vou terminar o noivado. Eu amo o André e nós vamos nos casar. Helena Elizabeth Almeida, disse ela, sua voz baixando para um sussurro perigoso. Você não pode estar falando sério sobre se casar com esse Zé Ninguém. E o seu futuro? E os filhos? Você quer que eles cresçam sem as vantagens que você teve? O André não é um Zé Ninguém, eu disse, sentindo minha raiva aumentar. Ele é brilhante e gentil e me ama por quem eu sou, não por quem ele quer que eu seja. Isso é uma indireta para mim? Ela perguntou bruscamente. Depois de tudo que fiz por você, eu sempre quis apenas o melhor para você. Não, mãe. Você sempre quis o que você acha que é o melhor para mim. Há uma diferença. A conversa se deteriorou a partir daí. Mamãe alternava entre fúria gélida e manipulação chorosa, dizendo que eu estava jogando meu futuro fora, que eu me arrependeria dessa decisão, que eu estava partindo o coração dela. Seu pai ficaria tão desapontado, disse ela, desferindo o golpe mais cruel que poderia imaginar. O papai teria amado o André. Contrapus, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Ele teria visto que homem bom ele é. Bem, seu pai não está aqui, não é? E eu estou te dizendo que isso é um erro. Se você se casar com esse homem, Helena, não espere que eu esteja lá. Na verdade, não espere que eu esteja na sua vida de forma alguma. Suas palavras finais me deixaram gelada. Se você o escolher em vez da sua família, Helena, nunca mais me chame de mãe. A linha ficou muda, e eu desabei no chão, soluçando incontrolavelmente. Foi assim que André me encontrou 1 hora depois, quando chegou do trabalho. Ele me abraçou enquanto eu contava tudo entre soluços. Ela disse que vai me deserdar, André. Ela disse para não chamá-la mais de mãe. O rosto de André estava sombrio, mas sua voz era gentil. Helena, eu te amo mais do que tudo, mas preciso que você tenha certeza. Se você quiser cancelar o noivado, eu vou entender. Eu olhei para ele com os olhos inchados. É isso que você quer? Não, disse ele com firmeza. Eu quero me casar com você. Quero que construamos uma vida juntos, mas não quero ser o motivo pelo qual você perde sua família. Pensei no ultimato da minha mãe, em suas críticas e manipulações constantes, na maneira como ela nunca aceitou as escolhas que fiz para mim mesma. Depois pensei no André, que me amou e apoiou incondicionalmente, que nunca tentou me mudar ou me moldar em alguém que eu não era. Você não é o motivo, eu disse finalmente. Ela é. Eu não vou cancelar o noivado, André. Eu quero me casar com você. Mas o quê? Respirei fundo, a semente de uma ideia se formando. Mas eu não acho que consigo encarar um grande casamento com ela, não estando lá, ou pior, com ela lá, deixando todo mundo infeliz. O que você acharia de fugirmos para casar? Só nós, em algum lugar bonito, sem todo o drama. André estudou meu rosto com atenção. Você tem certeza de que é isso que você quer? Não apenas para evitar sua mãe, mas realmente o que você quer para o nosso casamento. Eu assenti, sentindo uma estranha sensação de alívio tomar conta de mim. Sim, apenas nós, fazendo promessas um ao outro. Isso é tudo o que importa para mim. 2 semanas depois, nos casamos em uma cerimônia pequena na mesma praia onde André me pediu em casamento. Os pais dele estavam lá, junto com sua irmã e o marido dela, e meus 2 amigos mais próximos de Florianópolis. Foi simples, íntimo e perfeito em todos os sentidos, exceto pelo espaço vazio. Enquanto trocávamos os votos com o som das ondas quebrando atrás de nós, fiz outra promessa silenciosa a mim mesma. Eu não deixaria a ausência da minha mãe manchar este dia ou nosso futuro juntos. Eu estava escolhendo a felicidade, escolhendo o amor, escolhendo o André. Foi a decisão mais difícil que já tomei. Mas, parada ali, olhando nos olhos do homem que me amava completamente, eu sabia que era a certa. O que eu não sabia então era que essa decisão desencadearia uma cadeia de eventos que me forçaria a viver uma vida dupla pelos próximos 3 anos.
uma vida de segredos e omissões que eventualmente colidiriam da maneira mais dramática possível. Nossa lua de mel foi uma semana em uma pequena cidade litorânea em Santa Catarina, não muito longe de onde André cresceu. Ficamos em uma pousada charmosa, passamos os dias explorando piscinas naturais e fazendo trilhas costeiras, e as noites planejando nosso futuro juntos. Por aquela semana perfeita, não pensei na minha mãe ou na família que deixei para trás. Éramos apenas André e eu, começando nossa vida juntos. A realidade voltou quando chegamos em Florianópolis. Minha mãe ligou 2 vezes durante nossa lua de mel, deixando mensagens como se nada tivesse acontecido. Helena, querida, me ligue de volta quando puder. A Janet Williams está organizando um baile de caridade no próximo mês, e pensei que você talvez quisesse vir para cá. O filho dela, o Stefano, acabou de terminar a residência no Sírio-Libanês. Ouvi suas mensagens com uma mistura de tristeza e incredulidade. Era como se ela tivesse apagado completamente nossa última conversa de sua memória, junto com meu noivado com André. Quando finalmente liguei de volta, evitei cuidadosamente qualquer menção ao casamento. Não posso ir ao baile da Janet, eu disse. O trabalho está muito corrido agora. Sempre o trabalho com você. Ela suspirou. Bem, quando você vem nos visitar, então, já faz meses. Assim começou o capítulo mais estranho da minha vida. Eu mantive contato com minha mãe através de telefonemas cuidadosamente coreografados e visitas ocasionais a São Paulo, durante as quais eu tirava minha aliança e a colocava em uma corrente ao redor do pescoço, escondida sob minhas roupas. André nunca me acompanhava nessas viagens, entendendo que era mais fácil assim, embora eu pudesse ver a mágoa em seus olhos cada vez que eu fazia as malas. Quando mamãe visitava Florianópolis, o que felizmente era raro, eu me mudava temporariamente de volta para meu antigo apartamento, que mantivemos especificamente para esse propósito, com André ficando com amigos até ela ir embora. O apartamento era mantido como se eu ainda morasse lá sozinha, completo com uma única escova de dentes no banheiro e nenhuma roupa masculina à vista. Este lugar poderia usar um toque masculino, mamãe costumava comentar, olhando ao redor da decoração deliberadamente esparsa. Talvez se você passasse mais tempo em casa em vez de naquele escritório, você realmente conheceria alguém. Eu sorria forçadamente e mudava de assunto, o peso da minha vida secreta crescendo a cada mentira. Enquanto isso, André e eu construímos nossa vida real juntos em uma casa aconchegante que compramos num bairro tranquilo ao norte da cidade. Tinha um pequeno jardim onde André plantava vegetais e um quarto de hóspedes que falávamos em transformar em um quarto de bebê algum dia. Fizemos amizade com nossos vizinhos, entramos para um clube do livro local e nos estabelecemos nas rotinas confortáveis da vida de casados. Minha carreira na tecnologia Horizonte floresceu. Fui promovida a diretora sênior de comunicação, liderando uma equipe de 5 pessoas e supervisionando todas as relações públicas da empresa. André continuou a se destacar em sua função também, desenvolvendo softwares que ganharam reconhecimento em toda a indústria. Cada sucesso, cada momento feliz era sombreado pelo conhecimento de que eu estava escondendo metade da minha vida da minha mãe. Houve momentos em que quase contei a verdade a ela, quando o peso do engano se tornou quase insuportável. Mas então ela fazia algum comentário cortante sobre André ou minhas escolhas de carreira, e eu me lembrava por que. Nosso segundo aniversário de casamento coincidiu com uma notícia inesperada. Eu estava grávida. André e eu estávamos tentando há alguns meses, mas a realidade ainda me tirou o fôlego. Enquanto o médico confirmava o que o teste de casa havia sugerido, André apertou minha mão com tanta força que pensei que poderia quebrá-la. Seu rosto uma mistura de alegria e de incredulidade. Nós vamos ser pais, ele sussurrou enquanto saíamos do consultório médico, uma mão protetoramente em minha barriga ainda lisa. A gravidez trouxe nossa vida dupla para um foco nítido. Como eu poderia esconder um filho da minha mãe? Eu fingiria ser mãe solteira? Continuaria a farsa elaborada, agora com um bebê envolvido? As perguntas giravam em minha mente enquanto meu corpo mudava e nosso bebê crescia. Descobrimos que teríamos uma menina durante o ultrassom de 20 semanas. André chorou quando a técnica apontou para a tela e disse: "Parabéns, é uma menina." Naquela noite, enquanto estávamos na cama discutindo nomes, a realidade do que eu estava fazendo me atingiu com força total. Minha mãe nem sabe que vai ser avó.
Eu disse, lágrimas enchendo meus olhos. Que tipo de pessoa isso me torna? André me abraçou forte. Isso te torna alguém que teve que fazer uma escolha impossível. Você fez o que tinha que fazer para proteger a si mesma e nossa família. Isso não te torna uma pessoa má, Helena. Lívia Graça. Bastos nasceu em uma terça-feira chuvosa de outubro, com 3 quilos e 200 gramas de pura perfeição, com os cabelos escuros de André e meus olhos verdes. Segurando-a pela primeira vez, senti um amor tão feroz e protetor que me tirou o fôlego. Também senti uma dor renovada pelo que minha mãe estava perdendo e pelo que Lívia perderia por não conhecer sua avó. Mandei uma mensagem para a mamãe no dia seguinte ao nascimento de Lívia, uma mensagem cuidadosamente redigida que não mencionava André ou casamento. Mãe, tenho uma notícia. Você é avó. Tive uma menina ontem, Lívia Graça. Estamos ambas bem. A resposta dela veio horas depois, uma enxurrada de perguntas chocadas e julgamento mal disfarçado. Um bebê, Helena? Do que você está falando? De quem é o bebê? Você está dizendo que teve um filho fora do casamento? Quem é o pai? Por que só estou sabendo disso agora? Eu não atendi suas ligações por 3 dias, usando a desculpa da recuperação e dos cuidados com o recém-nascido para evitar a conversa que eu sabia que estava por vir. Quando finalmente falei com ela, dei a ela a versão editada da verdade. Sim, eu tive um bebê. Não, eu não estava em um relacionamento com o pai. Tecnicamente verdade, já que eu estava em um casamento, não apenas em um relacionamento. Sim, eu planejava criá-la sozinha, com o apoio do meu marido, o que não mencionei. Mamãe ficou previsivelmente horrorizada. É isso que acontece quando você se muda para o outro lado do país, longe de sua família e de influências adequadas, disse ela, a voz fria de desaprovação. Eu sabia que Florianópolis levaria a problemas. Bem, você fez sua cama, Helena. Suponho que agora terá que deitar nela. Ela não pediu para visitar e eu não a convidei. Em vez disso, ela enviou uma cesta de presentes em pessoal com roupas de bebê caras e um cartão assinado vovó, em vez de qualquer mensagem pessoal. Ficou fechada no nosso corredor por dias, um símbolo do abismo entre nós. À medida que Lívia crescia, de recém-nascida para bebê e depois para uma criança pequena, o peso da nossa vida secreta se tornava cada vez mais difícil de suportar. Os pais de André nos visitavam regularmente, babando na neta e enchendo nossa casa de risadas e amor. O meu lado da família permanecia uma ausência conspícua, explicada aos amigos com vagas referências a dinâmicas familiares complicadas. A logística, para manter nossa farsa, ficou mais desafiadora. Quando mamãe visitava Florianópolis ocasionalmente, as mudanças temporárias de volta ao meu antigo apartamento agora incluíam empacotar não apenas minhas coisas, mas todas as evidências de Lívia também. Eu dizia à mamãe que Lívia estava passando alguns dias com uma amiga. As mentiras se acumulavam sobre mentiras, criando uma torre precária que eu sabia que não poderia ficar de pé para sempre. Cada engano exigia outro para apoiá-lo, até que eu mal conseguia acompanhar o que havia dito a quem. A tensão começou a aparecer no meu relacionamento com André, nas olheiras sob meus olhos, na maneira como às vezes me pegava olhando para Lívia e me perguntando se eu estava ensinando a ela que estava tudo bem esconder quem você realmente é. Quando Lívia completou 2 anos, eu estava exausta da vida dupla. André e eu começamos a discutir se era hora de contar a verdade à minha mãe, de parar de viver nas sombras, independentemente das consequências. Mas toda vez que eu criava coragem, algo acontecia para me lembrar por que eu havia feito essa escolha em primeiro lugar. Um comentário cortante da mamãe sobre maternidade solo, uma pergunta pontiaguda sobre quando eu iria arrumar minha vida. À medida que o 3º aniversário de Lívia se aproximava e meu 35º aniversário pairava no horizonte, o convite para a reunião anual da família chegou ao meu e-mail. Este ano seria na casa da minha mãe, uma apresentação obrigatória que eu sabia que não poderia evitar sem levantar suspeitas. Mal sabia eu que esta reunião seria o catalisador que finalmente faria meus 2 mundos colidirem, forçando-me a confrontar a verdade que eu vinha escondendo por 3 longos anos. Cheguei à casa da minha mãe, em São Paulo, numa tarde de sexta-feira em junho, sozinha como sempre. Lívia e André permaneceram em Florianópolis, uma separação que parecia mais dolorosa do que nunca. Mamãe me cumprimentou na porta com beijos no ar e uma análise crítica. Querida, você parece cansada.
disse ela, me conduzindo para o hall de entrada. Essa criança ainda está te mantendo acordada essa noite? Aos 3 anos, ela realmente deveria estar dormindo a noite toda. A Lívia dorme bem, mãe? Respondi, colocando minha mala no chão. É que o trabalho tem sido corrido. A casa estava impecável, como sempre. Cada superfície brilhando, flores frescas arranjadas com perfeição em vasos de cristal. Fotos de família alinhavam o corredor, instantâneos cuidadosamente selecionados de uma vida que existia apenas na mente da minha mãe. Lá estava eu com meu capelo e beca de formatura, entre mamãe e papai, o braço dele em meus ombros, seu sorriso orgulhoso e genuíno. Havia mamãe em algum evento de caridade, elegante em traje de gala. Notavelmente ausentes estavam quaisquer fotos de Lívia, minha própria filha, relegada a um segredo que não se encaixava na narrativa de nossa família perfeita. A reunião começou oficialmente naquela noite com um jantar para a família imediata. Os parentes mais distantes chegariam no dia seguinte. Tia Patrícia estava lá com seu marido Roberto, meus primos Jéssica e Mateus com seus cônjuges e meu tio Jaime, irmão mais novo do meu pai, que veio de Curitiba. O jantar foi um evento formal, servido na sala de jantar que eu sempre achei intimidante quando criança. Mamãe havia preparado seu famoso filé Wellington, um prato que ela reservava para ocasiões especiais, e a conversa fluía junto com o vinho caro que Roberto havia trazido. Então, Helena, tia Patrícia começou enquanto passávamos para a sobremesa. Como está a vida de mãe solteira? Deve ser tão difícil administrar tudo sozinha. Senti minhas bochechas corarem. É desafiador às vezes, mas estamos indo bem. E o pai? Perguntou tio Jaime, sempre direto. Ele aparece de vez em quando? Antes que eu pudesse responder, mamãe interveio suavemente. A Helena prefere não discutir essa situação, Jaime. Algumas decisões, uma vez tomadas, é melhor deixar no passado. A maneira como ela disse isso, com aquela leve ponta na voz, deixou claro o que ela pensava da minha situação. Apertei meu garfo com força, lutando contra o desejo de contar a todos a verdade ali mesmo. A noite progrediu com mais alfinetadas sutis e perguntas investigativas disfarçadas de preocupação. Quando me retirei para o meu antigo quarto, eu estava emocionalmente exausta. Liguei para André, falando em sussurros, mesmo com a porta fechada. Não sei se consigo fazer isso por mais 2 dias, confessei, aninhada na minha cama de infância. A mamãe continua fazendo esses comentários e todo mundo me olha como se eu fosse um caso perdido. Então conte a eles, André disse simplesmente. Conte a verdade, Helena. Ou volte para casa, você não precisa. Suspirei, olhando ao redor do quarto que um dia fora meu santuário, e agora parecia um museu para uma pessoa que eu não era mais. Não posso simplesmente ir embora. Isso só pioraria as coisas, e ainda não estou pronta para contar. Preciso encontrar o momento certo. O dia seguinte trouxe a chegada da família estendida, primos, primos de segundo grau e tias-avós enchendo a casa de barulho e atividade. Eu me movia pela multidão, respondendo as mesmas perguntas sobre Florianópolis, trabalho e Lívia, navegando cuidadosamente em torno de qualquer menção à minha vida pessoal. Foi durante o jantar formal daquela noite que tudo veio à tona. Mamãe me sentou entre a prima Raquel, que recentemente se tornara sócia em seu escritório de advocacia, e a tia-avó Eleonor, que tinha o hábito de dispensar conselhos de vida não solicitados. A mesa estava lindamente posta, velas tremeluzindo em castiçais de prata, a porcelana e o cristal de festa foram trazidos para a ocasião. Mamãe se levantou na cabeceira da mesa, erguendo sua taça para um brinde. A família, disse ela, sorrindo benevolentemente para os parentes reunidos. A coisa mais importante da vida. Murmúrios de concordância ondularam pela mesa, enquanto todos bebiam. Então mamãe continuou. E aos novos começos. A Jéssica e o Mateus estão esperando o primeiro filho para dezembro. Finalmente vou ser tia-avó. Parabéns explodiram enquanto Jéssica corava feliz, seu marido apertando sua mão. Senti uma pontada de dor pensando em Lívia, que já tinha 3 anos e nunca havia sido reconhecida dessa maneira por sua própria avó. E claro, mamãe acrescentou, seu olhar deslizando para mim. Continuamos a ter esperança de que a Helena encontre seu caminho. 35 anos e ainda solteira. Mas, como dizem, nunca é tarde demais. Risadas ondularam pela mesa, indulgentes e um pouco piedosas.
Sentei-me congelada, a taça de vinho a meio caminho dos meus lábios, enquanto mamãe continuava. Embora talvez seja hora de aceitar que algumas mulheres são simplesmente destinadas ao sucesso na carreira, em vez da vida familiar. Nem todo mundo pode ter tudo, afinal. Na verdade, mãe, ouvi a mim mesma dizer, minha voz clara e firme apesar do ribombar do meu coração. Eu não estou solteira. A mesa ficou em silêncio, todos os olhos se voltando para mim. O sorriso de mamãe permaneceu fixo, embora seus olhos se estreitassem ligeiramente. Querida, do que você está falando? Você andou guardando segredos da sua mãe? Lá estava, a abertura perfeita, entregue com preocupação adocicada o suficiente para mascarar a acusação por baixo. Algo estalou dentro de mim. 3 anos de mentiras, pretensão e ressentimento oculto finalmente se libertando. Sim, guardei, eu disse, colocando minha taça na mesa com cuidado. Estou casada há 3 anos. O silêncio que se seguiu foi absoluto. O sorriso da minha mãe congelou em seu rosto, uma máscara de confusão e incredulidade. O que você está dizendo, Helena? Isso não tem graça. Não é uma piada, mãe. Casei-me com André Bastos há 3 anos. O mesmo André que você disse que não era bom o suficiente para mim. O mesmo André que é o pai da Lívia e meu marido. Ao redor da mesa, os parentes trocavam olhares chocados. A mão da tia Patrícia voou para a boca. Tio Jaime soltou um assobio baixo. Isso não é possível, disse mamãe, sua voz subindo um pouco. Você teria me contado. Você não guardaria algo assim da sua própria mãe? Eu ri, um som sem humor. Não guardaria. Você me disse que se eu me casasse com ele, nunca mais deveria te chamar de mãe. Você me deu um ultimato e eu fiz minha escolha. Eu nunca disse isso, ela protestou, olhando ao redor da mesa em busca de apoio. A Helena está exagerando. Tivemos uma discordância sobre o namorado dela, só isso. Marido, eu corrigi. E você disse sim. Você disse que se eu o escolhesse em vez da minha família, para não te chamar mais de mãe. Então eu fiz o que você pediu. Nunca te contei que me casei. Nunca te contei que o André é o pai da Lívia. Nunca te contei sobre nossa casa ou nossa... A mão de mamãe tremeu enquanto ela alcançava a pequena bolsa ao lado de seu prato. Ela a abriu, tirando uma foto com moldura de prata. Ela sempre carregava um retrato de família tirado na minha formatura da faculdade. Esta é a nossa família, disse ela, segurando-a como uma prova em um julgamento. Apenas nós. Isso foi há 10 anos, mãe. Esta é a nossa família agora. Peguei meu celular, abrindo uma foto recente de André, Lívia e eu no parque. Nossos rostos juntos, sorrindo sob a luz do sol. Eu estendi para ela. Mamãe olhou para a foto por um longo momento. Então, de repente, a moldura escorregou de seus dedos, caindo sobre a mesa e espalhando cacos de vidro pela toalha de mesa branca e imaculada. Você mentiu para mim, ela sussurrou, o rosto pálido. Por 3 anos, você mentiu na minha cara. Sim, admiti, menti. Porque você não me deu escolha. Você me fez escolher entre o homem que eu amo e minha mãe, e isso partiu meu coração. Mas eu escolhi o André, e foi a escolha certa. Ele me ama por quem eu sou, não por quem ele quer que eu seja. Mamãe se afastou da mesa abruptamente, sua cadeira arrastando ruidosamente no chão de madeira. Acho que você deveria ir embora, disse ela, a voz tremendo de raiva, ou mágoa, ou ambos. Se é isso o pouco que nossa família significa para você, que você nos enganaria dessa maneira, então talvez você não pertença mais aqui. Levantei-me lentamente, olhando para os rostos chocados dos meus parentes. Sinto muito que vocês tenham descoberto dessa maneira, eu disse a eles. Eu nunca quis mentir para nenhum de vocês, mas a mamãe tornou impossível para mim dizer a verdade. Quando me virei para sair, tio Jaime falou. Diana, isso é ridículo. Ela é sua filha. Você vai mesmo expulsá-la por ter se casado? Fique fora disso, Jaime, mamãe retrucou. Você não tem ideia do que ela fez. O que ela fez foi criar uma família, disse tia Patrícia baixinho. Isso é realmente tão imperdoável? Mamãe não respondeu, as costas rígidas enquanto olhava pela janela da sala de jantar. Peguei minha bolsa e caminhei até a porta, parando por um momento. Se serve de alguma coisa, mãe, eu nunca quis que fosse assim. Sempre esperei que um dia você aceitasse o André, nos aceitasse. Acho que eu estava errada.
Saí da sala de jantar com toda a dignidade que pude reunir, embora minhas pernas estivessem fracas e minhas mãos tremessem. Enquanto subia as escadas para arrumar minhas coisas, ouvi o murmúrio de vozes aumentar atrás de mim, discussões surgindo entre os membros da família. No meu quarto, joguei rapidamente minhas coisas na mala, as lágrimas embaçando minha visão. Liguei para o André, que atendeu no primeiro toque. Helena, o que há de errado? Eu contei a eles. Eu disse, minha voz falhando. Contei a todos sobre nós, sobre nosso casamento. A mamãe me expulsou. Você está bem? Para onde você vai? Vou pegar um hotel para esta noite e voar para casa amanhã, eu disse, fechando o zíper da mala. Sinto muito, Helena, ele disse suavemente. Queria estar aí com você. Eu também, sussurrei. Enquanto carregava minha mala escada abaixo, encontrei o tio Jaime esperando no hall de entrada. Eu te levo para um hotel, disse ele, pegando a mala de mim. Isso não está certo, o que a Diana está fazendo. Obrigada, consegui dizer, grata pela pequena gentileza. Enquanto caminhávamos para a porta, mamãe apareceu da sala de jantar. Seu rosto estava composto agora, mas seus olhos estavam vermelhos. Então, você está mesmo indo embora? Ela disse. Não exatamente uma pergunta. Você me pediu para ir. Respondi simplesmente. Ela assentiu uma vez, um movimento brusco e seco. Você deixou sua escolha clara, Helena. De novo. Não, mãe, você fez a escolha por nós duas há 3 anos. Eu apenas vivi com as consequências. Saí pela porta sem olhar para trás, embora pudesse sentir seus olhos em mim. Enquanto o tio Jaime colocava minha mala em seu carro, enquanto nos afastávamos da casa, tive um vislumbre dela na porta. Uma figura pequena e rígida, emoldurada pela luz, observando sua filha partir pelo que poderia ser a última vez. No carro, tio Jaime olhou para mim. Seu pai teria gostado do André, sabe? Ele nunca se importou com toda essa bobagem de status com que sua mãe é obcecada. Eu assenti, incapaz de falar além do nó na minha garganta. Dirigimos em silêncio até o hotel, onde André já havia reservado um quarto para mim. Antes de eu sair do carro, tio Jaime apertou minha mão. Dê um tempo a ela, Helena. Ela é teimosa, mas te ama. Eventualmente... Eu não acreditei nele então, crua demais do confronto para imaginar qualquer caminho para a reconciliação. Enquanto fazia o check-in no hotel sozinha, minha família comemorando sem mim, a poucos quilômetros de distância, senti uma profunda sensação de perda e, surpreendentemente, de alívio. O segredo estava revelado. A vida dupla havia acabado. O que quer que viesse a seguir, pelo menos eu enfrentaria honestamente, com André ao meu lado. O voo de volta para Florianópolis na manhã seguinte foi um borrão. Eu me movia pelo aeroporto atordoada, revivendo os eventos da noite anterior em minha mente, analisando cada palavra, cada expressão, me perguntando se eu poderia ter lidado com as coisas de forma diferente. Quando o avião pousou, eu havia passado por luto, raiva, culpa e de volta várias vezes. André e Lívia estavam esperando no portão de desembarque. Minha filha pulando de excitação, um cartaz feito em casa que dizia "Bem-vinda de volta, mamãe", agarrado em suas pequenas mãos. A visão deles, minha família de verdade, rompeu a dormência que me envolvera desde que saí de São Paulo. Peguei Lívia nos braços, respirando seu cheiro doce, sentindo seus bracinhos apertados em volta do meu pescoço. "Saudade, mamãe", ela sussurrou, e tive que morder o lábio para não chorar. André nos abraçou, sua presença constante me ancorando. "Como você está aguentando?" Ele perguntou baixinho enquanto caminhávamos para o carro. "Eu não sei", respondi honestamente. "Parece que a perdi de novo, mas também parece que talvez eu a tenha perdido anos atrás e simplesmente não queria admitir." Os dias que se seguiram foram estranhamente pacíficos. O peso do segredo havia sido levantado. E, apesar da dor da rejeição da minha mãe, eu me sentia mais leve de alguma forma. Eu me joguei em estar presente com Lívia, saboreando momentos comuns que muitas vezes foram ofuscados pelo estresse de manter minha vida dupla. Abraços matinais, histórias para dormir, idas ao parque nos fins de semana, tudo adquiriu uma nova doçura, agora que não estavam manchados por mentiras. Uma semana após o confronto, recebi uma mensagem da tia Patrícia. "Sua mãe não está falando com ninguém que te defendeu", ela escreveu, "mas vários de nós gostariam de manter contato." "Tudo bem por você?"
Enviei de volta meu e-mail e número de telefone, tocada pela pequena rebelião de meus parentes. Nas semanas seguintes, recebi mensagens de vários membros da família. Alguns curiosos sobre minha vida secreta, outros simplesmente expressando apoio. O tio Jaime enviou fotos de reuniões de família que perdi ao longo dos anos, junto com histórias sobre meu pai. Da minha mãe havia apenas silêncio. Eu não esperava realmente nada diferente, mas cada dia que passava sem contato aprofundava a dor da perda. André me observava checar o celular obsessivamente, os olhos cheios de preocupação, mas ele nunca pressionou ou ofereceu garantias vazias. Ele simplesmente me amou através disso, firme e paciente como sempre. Um mês depois da reunião, uma carta chegou em nossa caixa de correio, endereçada a mim, com a caligrafia distinta da minha mãe. Fiquei olhando para ela por um longo tempo antes de encontrar a coragem de abri-la. Helena? Começava, sem querida, ou outra saudação afetuosa. Estive pensando no que aconteceu na reunião. Embora eu não possa tolerar o engano que você praticou por 3 anos, reconheço que minhas próprias ações podem ter contribuído para a sua decisão. Seu pai sempre disse que eu era rígida demais, preocupada demais com as aparências. Talvez ele estivesse certo. A carta continuava por várias páginas, alternando entre raiva justificada por minhas mentiras e um relutante reconhecimento de seu papel na criação da situação. Não era exatamente um pedido de desculpas, mas era mais autorreflexão do que eu jamais vira dela. Não sei para onde vamos a partir daqui, ela concluiu, mas descobri que não estou pronta para perder minha única filha ou continuar perdendo a vida da minha neta. Se você estiver disposta, talvez pudéssemos conversar por telefone alguma hora. Chorei ao ler a carta, depois ali novamente com André, analisando cada palavra em busca de significados ocultos ou manipulações. No final, decidimos juntos que representava um ramo de oliveira genuíno, embora imperfeito. Liguei para ela no domingo seguinte. A conversa foi formal e estranha, nós duas evitando cuidadosamente qualquer coisa que pudesse desencadear outro confronto. Falamos sobre o tempo, sobre o jardim dela, sobre a pré-escola de Lívia. Foi superficial, mas foi um começo. Essas ligações de domingo se tornaram um ritual semanal. Gradualmente, as conversas se tornaram mais longas e substanciais. Ela fazia perguntas sobre André, hesitantes no início, depois com interesse crescente. Eu compartilhava histórias sobre nossa vida juntos, nossa casa, nossos planos para o futuro. Ela ouvia, ocasionalmente oferecendo comentários que revelavam que ela ainda estava processando a realidade de minhas escolhas. Você tem uma casa? Ela perguntou durante uma ligação, a surpresa evidente em sua voz. Com um jardim? Sim, mãe. O André cultiva vegetais. A Lívia tem seu próprio canteirinho onde planta girassóis. Uma pausa. Seu pai sempre quis ter uma horta. Eu nunca tive paciência para isso. 3 meses após a reunião, mamãe perguntou se poderia visitar. André e eu discutimos longamente, pesando os benefícios potenciais contra o risco de reabrir velhas feridas. No final, decidimos convidá-la, mas em nossos termos desta vez. Você será bem-vinda para visitar, eu disse a ela durante nossa próxima ligação. Mas você precisa entender que esta é a nossa casa, nossa vida. Preciso que você respeite isso, que respeite o André como meu marido e pai da Lívia. Eu entendo, disse ela, a voz estranhamente subjugada. Eu gostaria de tentar, Helena. Eu realmente gostaria. Sua primeira visita foi tensa, mas civilizada. Ela chegou com uma boneca cara para Lívia e uma garrafa de vinho para o jantar, ambas ofertas de paz à sua maneira. Quando André a cumprimentou na porta, ela estendeu rigidamente a mão, que ele pegou com um sorriso caloroso que nunca vacilou, apesar do desconforto óbvio dela. Lívia, sem saber da complexa história entre sua avó e seus pais, encantou mamãe com sua curiosidade e energia. No final do primeiro dia, peguei mamãe sorrindo genuinamente enquanto Lívia lhe mostrava a coleção de pedras que havia juntado do nosso jardim. Naquela noite, depois que Lívia foi para a cama, nós 3 sentamos na sala de estar, a conversa hesitante e cuidadosa. Finalmente, mamãe pousou sua taça de vinho e olhou diretamente para André. Eu te devo um pedido de desculpas, disse ela formalmente. Eu te julguei injustamente com base em critérios superficiais que não têm nada a ver com seu caráter ou sua capacidade de fazer minha filha feliz. Está claro para mim agora que você fez isso.
A fez feliz de maneiras que eu não consegui reconhecer. André assentiu, aceitando suas palavras com graça. Obrigado por dizer isso, Diana. Tudo o que eu sempre quis foi que a Helena fosse feliz. Nós dois queremos isso. Mamãe se virou para mim, então, sua expressão se suavizando. Eu perdi tanto da sua vida, Helena. 3 anos de casamento, o nascimento e os primeiros passos da Lívia. Sempre vou me arrepender disso. Eu me arrependo das mentiras, admiti. Odiava viver daquele jeito, sempre escondendo metade da minha vida de você. Há culpa suficiente para nós duas, disse ela baixinho. Talvez possamos fazer melhor daqui para frente. Foi a coisa mais próxima de um entendimento mútuo que já havíamos alcançado. A visita terminou com planos provisórios para a mamãe retornar para o aniversário de Lívia em outubro e uma promessa de enviar atualizações e fotos regularmente. O processo de cura foi lento e não sem contratempos. Mamãe ocasionalmente voltava a velhos padrões, fazendo alfinetadas sutis sobre nossa casa modesta ou questionando nossas escolhas como pais. Mas agora, em vez de engolir minha mágoa ou evitar o confronto, eu estabelecia limites com calma. Esse comentário foi ofensivo, mãe, eu dizia. Se você continuar falando conosco dessa maneira, teremos que encerrar esta visita mais cedo. Para minha surpresa, ela geralmente recuava, às vezes até se desculpando. Parecia que o medo de perder sua conexão comigo e com Lívia superava sua necessidade de controlar e criticar. Não era perfeito, mas era progresso. Com o passar dos meses, nosso relacionamento se transformou lentamente em algo novo, algo mais saudável. Mamãe começou a mostrar um interesse genuíno no trabalho de André, em nossa vida em Florianópolis, nas escolhas que fizemos juntos. Ela ainda ocasionalmente expressava opiniões que me faziam estremecer, mas a ponta afiada do julgamento havia se suavizado. No 4º aniversário de Lívia, mamãe veio para a celebração. Ela trouxe um álbum de fotos que havia criado, cheio de fotos minhas quando criança, do papai, da nossa família antes de tudo desmoronar. Para a Lívia, ela disse, para que ela saiba de onde vem. Naquela noite, depois da festa, encontrei mamãe sentada na nossa varanda dos fundos, olhando as estrelas. Juntei-me a ela, enrolando um cobertor em meus ombros contra o frio do outono. Obrigada por ter vindo, eu disse suavemente. Significou muito para Lívia e para mim. Ela assentiu, ainda olhando para o céu. Seu pai teria amado tanto ela, e ele teria se orgulhado de você, Helena. Da vida que você construiu, da mãe em que você se tornou. Eu não disse isso o suficiente. Ficamos sentadas em um silêncio companheiro por um tempo, o momento mais pacífico que compartilhamos em anos. Finalmente, ela falou novamente. Eu estava errada, sabe? Sobre o André, sobre o que faz uma vida boa, sobre tantas coisas. Eu estava tentando te proteger da decepção, da luta. Seu pai e eu, nós tivemos nossos desafios. Eu queria algo mais fácil para você. A vida não é fácil, mãe, eu disse gentilmente. Mas ter pessoas que te amam por quem você realmente é torna as partes difíceis suportáveis. É isso que o André me dá. O que o papai te deu, eu acho. Ela estendeu a mão e apertou a minha, um raro gesto físico de uma mulher que sempre manteve uma certa distância. Sim, disse ela simplesmente. Ele deu. A jornada de cura com minha mãe continua até hoje. Ainda temos momentos de tensão, velhas feridas, que ocasionalmente se reabrem. Mas encontramos um caminho a seguir, baseado na honestidade, no respeito e no reconhecimento mútuo de que as conexões familiares são preciosas demais para serem sacrificadas por orgulho ou controle. Através desta difícil jornada, aprendi lições inestimáveis. Aprendi que o amor verdadeiro te aceita como você é, sem condições ou expectativas. Aprendi que, às vezes, as escolhas mais difíceis, aquelas que mais doem no momento, levam ao maior crescimento. Aprendi que a honestidade, mesmo quando dolorosa, é, em última análise, menos destrutiva que o engano. Mais importante, aprendi a definir família não por sangue ou obrigação, mas por amor e escolha. André e Lívia são minha primeira família, aquela que eu escolhi e criei. Minha mãe está aprendendo a fazer parte dessa família em novos termos, que respeitam nossa autonomia e dignidade. Enquanto observo Lívia brincando com sua avó em nosso jardim, o braço de André em volta da minha cintura, sinto uma sensação de paz que antes parecia impossível.
O caminho até aqui foi mais longo e mais doloroso do que eu jamais imaginei que seria. Mas neste momento, sei que cada passo foi necessário. Nossas vidas são moldadas não apenas pelo amor que recebemos, mas pelos limites que estabelecemos, pelas verdades que contamos e pela coragem que encontramos para sermos autenticamente nós mesmos, mesmo quando isso nos custa caro. Às vezes, a coisa mais amorosa que podemos fazer por nós mesmos e pelos outros é permanecer firmes em nossa verdade, mesmo quando dói, porque só então a verdadeira cura pode começar. Você já teve que fazer uma escolha difícil entre as expectativas da sua família e a sua própria felicidade? Como você lidou com isso? Compartilhe sua história nos comentários abaixo. E não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar se esta história ressoou com você. Obrigada por ouvir minha jornada. E lembre-se, às vezes as escolhas mais difíceis levam